Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Se você também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, assim como os nossos queridos inscritos e eu mesmo, já aproveita e também se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Hoje, dando continuação ao nosso especial LGBTs na teledramaturgia, eu vou falar sobre personagens de tramas do Gilberto Braga. Vocês escolheram na enquete lá da comunidade qual o autor que vocês queriam um especial aqui no canal sobre LGBTs em suas tramas e ganhou disparado o Gilberto Braga. Então, vamos a este vídeo agora. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou fazer um raio-x de todos esses personagens nas tramas de Gilberto Braga. Não sai daí. Começando então esse vídeo especial LGBTs nas novelas e minisséries de Gilberto Braga, mas nas novelas mesmo, porque pesquisando eu cheguei à conclusão de que não teve LGBTs nas minisséries do Gilberto Braga. Acho que foi uma ótima oportunidade de abordar. Se teve, eu não consegui encontrar, gente, não achei nas minhas pesquisas, não lembrei, puxei pela minha memória também, não lembrei. Então, se teve algum personagem LGBT em Labirinto, em Anos Rebeldes, em Anos Dourados, me contem nos comentários, tá? Eu acho que Anos Rebeldes poderia ter tido, eu acho que Labirinto poderia ter tido, tenho até dúvida se não teve nem que seja uma participação especial, mas enfim. Não vão estar aqui as minisséries do Gilberto, mas sim as novelas. Eu já começo com uma bem antiguinha, mas que foi um grande sucesso desse autor. Foi a sua primeira novela em horário nobre, no ano de 1978, Dancing Days, claro. Uma novela que fala de discoteca, que tinha esse título, uma trilha, né, que o tema era Abra suas asas e solte suas feras. Tinha que ter, sim, personagens LGBTs, nem que fossem participações especiais. Então, o único personagem LGBT fixo da trama era o mordomo da vilã Yolanda Pratini, o Everaldo, vivido pelo ator Renato Pedrosa. Aquela coisa estereotipada, né, gente? Do mordomo gay, super fiel e apaixonado pela sua patroa, que tá ali nos momentos mais difíceis, consolando, ajudando, dando aquelas pílulas de conhecimento nos momentos exatos. Então, assim, era a forma que o Gilberto encontrou na sua primeira novela das 8 de ter um personagem LGBT que não chocasse tanto a sociedade nem a censura. Então ele ficou ali discretamente durante toda a novela, como um mordomo apaixonado por cinema, com as suas referências maravilhosas, que mais pra frente a gente vai descobrir que o Gilberto elevou esse personagem ao cubo. Mas ainda em Dancing Days, a gente tinha a participação especialíssima de Paulette. O Paulette é um cantor, dançarino, ator, intérprete, que fez parte dos Zicroquetes, que era uma banda muito icônica, uma banda não, um grupo muito icônico, né, de performático ali dos anos 70, que fez bastante sucesso, faz parte da história aí do nosso país, nas artes, na cultura. Tem um documentário especial sobre esse grupo chamado Zicroquetes, então procure quando vocês tiverem um tempinho para assistir. Mas o Paulette tava ali, ele era um dos amigos da Júlia, que dançava horrores com ela na boate, quando ela voltava belíssima de Paris. Além das cenas de boate, ele também fez algumas cenas na casa da Júlia, quando ela fazia aqueles saraus, aquelas reuniões com cantores, né, famosos e tal. Então, é uma participação que vale muito a pena a gente citar aqui em Dancing Days, a primeira trama de Gilberto Braga no horário das 8 horas e de muito sucesso. Aí, em 1981, a gente chega em Brilhante, uma trama assim meio problemática, que não deu tanta audiência, não fez tanto sucesso quanto a Globo gostaria que tivesse feito, mas uma trama que eu tenho muita curiosidade, tem um elenco fabuloso. Foi protagonizada pelo Tarcísio Meira e pela Vera Fischer, mas tinha também Fernanda Montenegro, que fazia meio que uma espécie de vilã, mas não era tão vilã assim, era uma milionária, que reprimia o seu filho homossexual Inácio, vivido pelo Denis Carvalho. Ali já era uma abordagem mais séria, né? Com um pouco de cuidado também por causa da censura. O Inácio era o único filho homem daquela família milionária, a família Newman. E a Chica Newman, que era a Fernanda Montenegro, ela não aceitava, né, que o filho fosse um homossexual. A gente tá falando de 1981, né, gente? Pensa, o ano que eu nasci, 40 anos atrás.
E assim, a Chica, né, fazendo a linha daquela mãe opressora, dominadora, que quer o filho sob o jugo dela, os dois filhos, né, tanto o Inácio quanto a Maria Isabel, né, feita pela René de Vilmont. Então ela sufocava muito aqueles filhos e todos tinham que andar na linha conforme ela planejava, ela pretendia que fosse a vida dos filhos. Então o que ela faz? Ela meio que não é contratar, né? Mas ela dá um jeito da personagem da Vera Fischer se aproximar do filho dela, né? Vera Fischer fazia a Luísa e tenta ali forjar um relacionamento entre a Luísa e o Inácio. Mas a Luísa, a mocinha da trama, ela percebe as falcatruas, né? As artimanhas da Chica Nilman, e ela diz que ela não vai servir de step para os problemas sexuais do filho dela. Era tratado na época como problemas sexuais, né? E ela já sai fora rapidinho, a Luísa sempre muito sensata. E aí a Chica Nilman encontra uma interesseira, vivida pela Renata Sorrah, que é a Leonor, uma das primeiras arrivistas, né, do Gilberto Braga, uma coisa meio Maria de Fátima, mas não tão vilã quanto Maria de Fátima. Então ela faz um acordo ali com a Leonor para que a Leonor se case com o filho dela. E eles chegam assim às vias de fato. O Inácio, tentando se livrar dessa pressão, acaba se casando com a Leonor. Obviamente que eles têm um casamento infeliz. A Leonor começa esse relacionamento, esse casamento por interesse, mas acaba se apaixonando pelo Inácio, tenta conquistar ele e não dá em nada, né, gente? Porque não adianta. O personagem é realmente homossexual, mas ele tem um final feliz, ele se liberta das amarras e do jugo da mãe e vai embora com o seu amor, que é o Cláudio, vivido pelo Busa Ferraz em Brilhante. Aí de Brilhante a gente dá um pulo de 7 anos e já chega em Vale Tudo, um dos maiores sucessos de Gilberto Braga, um dos maiores sucessos da televisão brasileira, uma novela realmente icônica e maravilhosa. E ali o Gilberto já ousou um pouquinho mais, colocando mais um mordomo, como eu falei, ele elevou a máxima potência, o mordomo Everaldo de Dancing Days em Vale Tudo, criando o mordomo Eugênio, vivido pelo Sérgio Manberti, que fez um grande sucesso, principalmente agora nas reprises, né? As pessoas adoram, tem até perfis com nomes do Eugênio no Twitter, nas redes sociais. Então, o Eugênio era aquele mordomo daquela família riquíssima, né? Ele presenciava todos os absurdos da Odete Roitman, da Maria de Fátima, os escândalos alcoólicos da Heleninha Roitman. Ele era muito amável com a Heleninha, ele realmente gostava de coração dela e também da sua patroa, que era a Celina, feita pela Natália Timber. Tava sempre por ali, também apaixonadíssimo por cinema, tudo ele citava um filme, uma personagem. Então meio que um alter ego também do Gilberto Braga, que adora cinema enlouquecidamente. E além do mordomo Eugênio, que não teve ali nenhuma história romântica, né? Não foi desenvolvido nenhuma história pessoal dele, apenas ele ficava ali flanando em volta daquela família. Mas além do Eugênio, a gente tinha também 3 personagens homossexuais, que era o casal Laís e Cecília, feitas pela Cristina Prochaska e pela atriz Lala de Heinzelin, sobrenome difícil de falar. E a abordagem que o Gilberto quis tocar nesse núcleo era sobre os direitos, né? Casais homossexuais não tinham muitos direitos, a herança um do outro caso alguém viesse a faltar, a falecer. Então tem ali aquela discussão, uma perguntando para outra, tem um documento onde vocês passam o nome de uma para outra, dos bens de uma para outra, porque as duas tinham uma pousada em Búzios, né? Elas cuidavam, administravam juntas dessa pousada. Só que tava tudo no nome da Cecília, que acaba falecendo, né, no meio da novela. E aí tem toda aquela burocracia para que a Laís consiga receber a herança da sua viúva, né, de quem ela ficou viúva, que era sua mulher, a sua namorada, a sua amante, enfim. Mas no final ela consegue fazer um acordo, recebe o que lhe é de direito e sofre o luto, né? Mas nos capítulos finais da trama de Gilberto Braga, Vale Tudo, a Laís tem um final feliz, ela não fica sozinha, ela conhece a Marília, feita pela Bia Seidel, e aí a gente tem o início de um novo romance LGBT em Vale Tudo. Então foi muito bacana essa abordagem, eu acho que para os anos de 1988 foi muito legal. Revendo a trama, eu não acho que tenha sido tão dourada a pílula assim, não. Ficou uma coisa meio que explícita, mas ainda mantendo, sabe? Aquele verniz ali, pra não ficar tão escancarado. Agora eu queria fazer um adendo aqui, ainda falando de Vale Tudo, né? Tava conversando com um conhecido, um inscrito aqui do canal, que adora Gilberto Braga, que ama Vale Tudo. E ele puxou
a questão de que o Gilberto tinha a intenção de que o personagem Thiago, vivido pelo Fábio Vilaverde, também fosse gay, né? Fosse um personagem homossexual. Então ele deu alguns indícios no início da trama, que o menino era filho de um pai super homofóbico, super machista, que era o Reginaldo Faria, que fazia o Marco Aurélio. Então, o menino, por gostar de ópera, por ser mais intelectual, delicado, sensível, o pai acusava de ser gay e que a intenção do Gilberto realmente seria isso, mas ele preferiu mudar tudo. Não sei se essa era a intenção do Gilberto, fazer com que o personagem realmente fosse gay e tivesse até um casinho ali com o Marcelo Novaes, que vivia o André, mas eu acharia o máximo se fosse, porque a abordagem no início da trama foi incrível e isso, para 1988, ia ser escandalosamente bom. Então tá aí um personagem que talvez quase tenha sido um LGBT também, o Thiago de Vale Tudo. Então nós seguimos aqui agora com Celebridade de 2003. Não teve nenhum personagem escancaradamente LGBT, mas a gente tinha a grande vilã da trama, que era Laura Prudente da Costa, a famosa cachorrona, cachorra, vivida pela Cláudia Abreu brilhantemente. E ela sempre comentava, né, em momentos assim de comentários sarcásticos, né, de diálogos mais irônicos, que ela gostava dos dois, que ela cortava para os dois lados, deixando meio que explícita ali a sua bissexualidade. Até que em um episódio, de mais ou menos uma semana da novela, nós tivemos a maravilhosa participação, né, estonteante participação de Renata Sorrah como a lésbica Dora, uma empresária riquíssima de muito sucesso, que a Laura queria fechar um negócio, né? E para fechar esse negócio, ela acaba seduzindo a Dora, que fica bem interessada nela e leva a Dora pra cama. Então a gente tem ali bem claramente dito, né? Nas entrelinhas não, que ficou bem claro mesmo, de que as duas tiveram um casinho, foram pra cama juntas. E foi muito legal, porque assim, você vê duas atrizes deslumbrantes, como a Cláudia Abreu e a Renata Sorrah, nesses papéis mais sacaninhas do Gilberto, é delicioso. E saber do histórico das atrizes que já tinham feito Mãe e Filha, em Pátria Minha, lá em 1994, depois voltaram a contracenar em Geração Brasil em 2014, e aí fazer essas personagens bissexuais. Então eu acho que essa presença do B na história de Celebridade, eu acho que apesar de ter sido rápida, ela foi muito marcante. Tanto que eu não esqueci, né, gente? E está aqui. Mas vocês lembram da Dora levando a Laura pra cama ou vice-versa em Celebridade? Em 2007, então a gente vai pra Paraíso Tropical, que tá voltando aí com tudo no Viva. E assim, é uma novela muito legal, acho que tá super valendo essa reprise, porque já vai fazer, assim, 15 anos, né, que ela estreou, nunca foi reprisada. Então, embora tenham muitas pessoas torcendo o nariz por ser uma novela dos anos 2000, que muitos acham recente, eu acho que tá sendo válido sim, porque o legal é que o Viva tenha uma novela dos anos 80, uma novela dos anos 90, uma novela dos anos 2000 na sua grade. Isso que eu acho bacana, a diversidade. Falando então de diversidade, vamos comentar a diversidade de Paraíso Tropical, que teve alguns personagens gays. Muitos acusam o casal Rodrigo e Thiago, vividos por Carlos Casagrande e Sérgio Abreu, de serem personagens, assim, totalmente sem sal, sem açúcar, sem gosto de nada, que tava ali só pra preencher uma cota. E o Gilberto Braga já deu declarações dizendo que sim, que aqueles personagens eram só um carinho para o público, né? Ele não tinha nenhuma intenção de fazer nenhuma abordagem muito polêmica ou de se aprofundar mais nos personagens. Então, era só um carinho pro público, mas o público LGBT é muito exigente, segundo palavras do Gilberto Braga. Mas eles estavam ali, eles eram funcionários do Hotel do Vivier, um dos grandes cenários da novela. E no finalzinho da trama eles tinham o seu pequeno conflito, mas era um casal que viviam como irmãos mesmo, não tinha muita troca de carinho, não tinha muita DR entre os dois. Enfim, era um casal bem blasé, bem tranquilo. Eu gostava da presença dos dois na trama. Pra mim era, assim, um carinho. E eu gostei desse carinho, então muito obrigado, Gilberto Braga. Agora teve outro casal, que foi uma participação especial rápida também, mas que foi uma delícia naqueles momentos episódicos, né? Que o Gilberto gosta de inserir nas tramas dele. Tinha a malandra da Thaís Grimaldi, né? Que era a grande vilã da novela. Então, falando malandra aqui, porque além de ser mazinha, ela também tinha o seu jogo de cintura pra se dar bem. E nem sempre ela era de todo mal. Mas ela tentava ali se dar bem de todas as formas. E ela tinha um amigo muito rico, né? De uma família muito rica, chamado Hugo, vivido pelo Marcelo Larran. Ele era gay e ele tinha um namorado belíssimo, maravilhoso, feito pelo ator Miguel Kellner, que era o Felipe.
E ele queria ficar com esse boy de qualquer jeito, mas a família não aceitava de jeito nenhum. Era uma família preconceituosa, homofóbica. Então ele usava a Thaís pra fingir que ela era sua namorada, pra apresentar ela pra sua família e ficar tudo bem, por debaixo dos panos. E aí ele paga uma grana pra Thaís fingir que é a namorada dele. E depois, no final desse episódio, de 1 ou 2 semanas, ele vai embora com o seu boy. E os pais acreditam que ele é hétero e tudo fica bem, né? Aquelas historinhas que o Gilberto adora inserir nas tramas e que é muito saboroso da gente acompanhar paralelamente as tramas fixas da novela. Então tivemos aí em Paraíso Tropical 4 personagens, né? Rodrigo, Thiago, Hugo e Felipe. Aí agora vamos falar de uma novela que eu acho que foi o ápice dos personagens LGBTs de toda a história da teledramaturgia, que foi Insensato Coração, escrita pelo Gilberto Braga, o Ricardo Linhares e o João Ximenes Braga ali como um dos coautores, né? Insensato Coração foi muito bacana, gente, porque tinha todo um núcleo LGBT. E ali sim, eu acho que meio que se redimindo de Paraíso Tropical, juntamente com o Ricardo Linhares, o Gilberto quis se aprofundar bastante nas agruras da vida dos LGBTs. Então a gente tinha, digamos que os gays principais da trama, que era o casal romântico, né, desse núcleo LGBT, que era o Eduardo, feito pelo Rodrigo Andrade, e o Hugo, vivido pelo Marcos D'Amigo. O Eduardo era, assim, um gay ainda enrustido, né? Porque ele namorava uma mulher na trama, que era Paula, feita pela Taina Miller, uma vilãzinha. Ele era filho da dona de um quiosque, feita pela Luíse Cardoso, que era a Sueli. Mas ele tava muito de boa naquela vida dele até conhecer o Hugo, um gay assumidíssimo, professor de universitário. E eles se encantam um pelo outro, só que tem todos os conflitos de se assumir pra família, de terminar o namoro, tarará. Quando eles terminam, né? Quando ele resolve se assumir, o Eduardo, e contar tudo pra mãe dele, a mãe dele tem um choque inicial, mas depois ela começa a aceitar o filho plenamente. E resolve, então, transformar o quiosque dela na praia num point LGBT. Ela coloca a bandeira do arco-íris, né? Que é o símbolo da luta e do orgulho LGBT. E aí começa a atrair mais personagens pra trama. Que já tinha o Rony, feito pelo Leonardo Midjorin, que era uma espécie de assessor, né? De imprensa ali da Nathalie Lamour, vivida pela Débora Seco. O Nelson, feito pelo Edson Fieschi, que era um advogado. Tinha também o Chicão, que é feito pelo ator Wendel Bendelac, que agora também é autor de novelas na Globo, né? Já foi contratado para escrever, já foi colaborador, enfim. O Wendel, ele vira um dos funcionários da Sueli, que ela contrata para ajudar ela na barraquinha, é o Chicão. E tem outro personagem que também a Sueli acaba adotando, dando trabalho, que é um personagem meio que de rua, assim, é o Gilvan. Acho que foi expulso de casa, vive na rua, não tem trabalho, não tem família. E meio que ela pega, né, ele pra acolher e pra cuidar dele. E ele vai trabalhar também no quiosque, só que ele é a grande vítima que simboliza toda essa violência que se vivia na época, né? Os ataques homofóbicos de pit boys. Era bem numa época onde os gays eram muito atacados, né? Em São Paulo, na Avenida Paulista, um caso que ficou notório foi do rapaz que levou uma lampadada, né, fluorescente na cara, quebraram uma lâmpada fluorescente no rosto do rapaz, ficou tudo marcado, levou pontos, enfim. E aí os autores quiseram trazer essa discussão, né, e o personagem do Gilvan acaba sendo morto na novela pelos pit boys da trama, que é liderado pelo personagem Vinícius do Thiago Martins. Então foi assim um núcleo bem bacana, mobilizou bastante, né, alguns telespectadores, embora a novela também não seja uma das favoritas do público, mas eu amo Insensato Coração por todo o conjunto da obra. E sou muito feliz de ter visto esse núcleo tão forte numa novela com vários personagens gays. E ainda em Insensato Coração, já ia me esquecendo, tivemos sim uma personagem lésbica também, que era a Iraci, ou Araci, eu nunca lembro o nome direito, que era uma detenta da penitenciária onde a Glória Pires ela fica presa, né? Vivida pela Cristiana Oliveira num dos melhores momentos da atriz. Uma lésbica bem masculina, bem caminhoneira, bem assustadora. Foi um momento incrível da Cristiana. E ela consta também aqui nessa listinha de LGBTs do Gilberto Braga na novela Insensato Coração. E fechando então essa nossa listinha de hoje com o especial de personagens LGBTs do autor Gilberto Braga, claro que eu vou falar de Babilônia. Uma novela que foi bem ruinzinha, um grande flop, um grande fracasso, que, por incrível que pareça, tem alguns fãs. Tudo tem fã nessa vida, né, gente? Mas, independente de ter sido uma novela boa, ruim, fracasso, sucesso,
ela vai estar marcada para sempre como a primeira novela que trouxe um casal de lésbicas idosas muito poderoso na nossa teledramaturgia, que foram vividas pela Fernanda Montenegro e a Natália Timber. A Teresa Petruccelli, uma advogada muito renomada, e a Stella Marcondes, que fazia sua esposa, né? Uma empresária, uma mulher rica por natureza. Enfim, não sei se ela nasceu rica ou se ela ficou muito rica, mas era um casal que estavam juntos há anos, há décadas, que tinham criado um filho juntos, o lindinho do Rafael, feito pelo Chay Suede. E mesmo já idosas, né, onde elas deviam estar vivendo o melhor da vida, elas tiveram que lidar ainda com preconceitos, com homofobia. Mas a Teresa, que era advogada, era poderosa e não deixava barato, ela processava todo mundo. E além delas, que foram um grande símbolo, eu acho, né? Na teledramaturgia, eu acho que talvez seja um dos maiores símbolos desses personagens LGBTs, que elas já começaram metendo o pé na porta, claro, graças aos autores, né? O Gilberto, o Ricardo Linhares e o João Ximenes Braga, que já colocaram um beijão das duas, um selinho, na verdade, mas foi muito surpreendente logo no primeiro capítulo. Isso provavelmente causou uma rejeição do público, porque infelizmente o público ainda precisa criar um laço, uma afetividade com os personagens para poder aceitar esse tipo de carinho, de afeto, que é uma bobagem, mas a nossa sociedade ainda é assim. A gente ainda tem muito que evoluir. E aí, um dos motivos para a novela flopar, eu acho que foi esse. Mas não tem problema, eles diminuíram os carinhos e os afetos entre elas, mas no final tascaram mais um beijão e mandaram todo mundo às favas. E tivemos também o casal de homens, né? O Ivan e o Sérgio, feitos pelo Marcelo Melo Júnior, maravilhoso, e pelo Cláudio Lins, belíssimo. Então foi muito legal ver também esses personagens aí tendo uma história, apesar do boicote, que fez com que os autores mudassem a trama. Então Marcos Pasquim, um símbolo aí de virilidade, de masculinidade nas nossas novelas, foi escalado para viver esse homossexual que teria um romance com o Ivan, mas os telespectadores bateram o pé, né? As telespectadoras mais machistas e os mais conservadores. E aí tiveram que deixar o Marcos Pasquim como hétero mesmo. Foi uma decepção, mas criaram outro personagem, que era irmão do Marcos Pasquim, feito pelo Cláudio Lins, pra ter um final com o Ivan. E foi muito legal ver esse personagem independente da novela, né? Que realmente, pra mim, que amo Gilberto Braga, acho ele sem defeitos, é a pior obra do Gilberto, na minha opinião. Então não vou defender Babilônia aqui não, apesar desses personagens icônicos. E vocês, qual personagem LGBT de Gilberto Braga que vocês mais gostaram de assistir na telinha? Eu gostei de todos, eu acho que ele vai evoluindo com o tempo, né, os LGBTs nas suas obras. Acho que por ser Gilberto Braga, aquele símbolo de modernidade, de sofisticação, ele poderia ter incluído mais LGBTs nas suas tramas, mas ele sempre foi muito cauteloso, né? E eu sinto que Gilberto não deixou de colocar LGBTs nos seus trabalhos por maldade ou por fazer pouco caso, como eu acho de outros autores, mas sim por cautela. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem, na semana que vem nós temos o último vídeo especial LGBTs do mês do orgulho gay. E se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, só apertar o botão vermelho aí embaixo, ele vai ficar cinza, você já vai fazer parte da família, você viu a novela ontem. Comenta falando tudo o que vocês acharam, me dê o feedback e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!